Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, estamos aqui mais um domingo e hoje nós vamos falar sobre a lição 5. A lição de hoje fala sobre os anjos no juízo divino. E o nosso texto de referência fica lá em Apocalipse 14, do 6 ao 12. Vamos ler. Diz assim: Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte de sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem um sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo o sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então aqui está falando do que vai acontecer durante a grande tribulação, o que os anjos vão fazer aqui na terra, né? E aqui um dos anjos está falando o quê? Está falando sobre a marca da besta, né? Que nós sabemos que vai ser uma forma que o anticristo vai colocar para poder marcar, né, as pessoas, para que elas possam, por exemplo, comer, para que elas possam vender, que elas possam comprar. Então as pessoas, para poder fazer isso durante a grande tribulação, vai ter que ter essa marca. Só que nós, né, como nós lemos, quem tiver essa marca, não, vai o quê? É a marca da besta, a marca do anticristo. Então, ou seja, vai sofrer as consequências de Deus. Vai ser lançado no lago aí do enxofre, certo? Ou seja, vai pro inferno, né? Não vai subir com o Senhor. Então, por isso que a gente fala, né, temos falado durante as nossas aulas o quão difícil vai ser para o cristão que ficar aqui, né, durante a grande tribulação. Na nossa verdade aplicada, diz o seguinte: os anjos no tempo do fim terão um papel fundamental nos flagelos de Deus sobre a terra, ou seja, nos castigos de Deus sobre a terra. Os anjos, Deus vai ordenar a eles o que eles têm que fazer e eles vão vir trazendo aí a destruição e trazendo aí os castigos de Deus para aqueles que ficarem aqui. No versículo do dia diz assim, fica lá em Apocalipse 9:15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Mais para frente aqui na lição, nós vamos ver a explicação para esse versículo, o que significa, quem são esses anjos e o que eles vão fazer. Vamos lá. Introdução. Os anjos sempre estiveram ministrando e servindo em favor daqueles que servem a Deus. Mas no Apocalipse, eles serão os ministros para concretizar os castigos de Deus sobre a terra. Terão poder de destruição. Então, nós vemos que os anjos sempre vêm trazer uma mensagem do Senhor. Os anjos, eles são aqueles que adoram a Deus, certo? Mas aqui na grande tribulação, eles serão usados para quê? Para trazer o castigo de Deus sobre a terra. Então, eles serão os instrumentos na mão do Senhor para poder fazer esse trabalho aqui. Deus vai ordenar e eles vão fazer. Os anjos mensageiros. Os textos de Apocalipse 14, de 6 a 12, nós vamos ler assim que a gente terminar de ler. Mostra 3 mensagens que os anjos entregarão aos habitantes da terra durante o período tribulacional. As 3 mensagens têm temas diferentes, mas o objetivo é o mesmo: advertir a humanidade de que atravessa um período de dor e sofrimento. Então, esse texto aqui do Apocalipse 14, 6 ao 12 foi o que a gente leu no texto de referência. E lá mostra 3 tipos de mensagens. Então, foram 3 anjos falando. E nessas 3 mensagens falam o quê? São para advertir a humanidade
do que vai acontecer, né, na grande tribulação de tanta dor e sofrimento. Eles estão aqui advertindo. O Evangelho Eterno. A gente, quando leu lá no texto, falou um trechinho sobre o Evangelho Eterno, vocês lembram? Aqui, ó. Fala aqui, ó. Então vi outro anjo voando muito alto com a mensagem eterna do Evangelho. O que significa essa mensagem eterna? Ó, na grande tribulação haverá pregação do Evangelho. O texto diz Evangelho Eterno. Esse termo mostra que o Evangelho é imutável, ou seja, não muda. Independente do que esteja acontecendo, independente do momento, independente do que esteja passando, ele não muda. Agora, através dos anjos, será proclamado na grande tribulação. Então, na grande tribulação, os anjos vão estar o quê? Proclamando o Evangelho. A mensagem também traz uma dimensão de cumprimento, pois o que a terra estará vivendo, o que for anunciado por Jesus, seus discípulos e os profetas do Antigo Testamento. Então, está mostrando o que aqui? Que já foi pregado há muito tempo sobre tudo o que vem acontecendo, né? Do que aconteceu na parte do que Jesus já falou do final dos tempos, os discípulos pregaram, tudo sempre foi falado, tudo sempre foi escrito, certo? E aqui tá mostrando o quê? Vai ser o quê? A concretização, ou seja, tudo que foi falado está acontecendo no fim dos tempos, certo? A advertência contra a besta. O aparecimento da trindade satânica, formada pela besta, pelo falso profeta e pelo anticristo. Isso nós vamos ver também em algumas lições mais para frente, nós vamos ver sobre este assunto, sobre a trindade satânica. Aliado à escassez de alimentos, aqueles que estiverem na terra só poderão comprar ou vender se tiverem a marca da besta. Igual eu falei no início. Então essa marca que o anticristo vai colocar, que será a marca, né, de Satanás, será a marca da besta, ela será usada para qualquer movimentação, para qualquer coisa que for feita aqui na Terra. Sem esta marca, será impossível o comércio. A advertência do terceiro anjo recai justamente sobre aqueles que adorarem a besta ou receberem o sinal na testa, que foi o que a gente leu lá em Apocalipse 14, 9. O juízo para tal pessoa será o tormento com fogo e enxofre, tanto de dia quanto de noite para todo sempre. Ou seja, a pessoa será lançada no inferno. Os adoradores da besta conseguirão o alívio da perseguição da besta, porque aqueles que estiverem usando serão o quê? Eles podem comprar, vender, comer e não serão perseguidos pelo anticristo aqui neste momento, porque eles têm a marca. Mas eles serão o quê? Receberão castigo que é muito maior, né? Porque ele será lançado no inferno, não terá direito à salvação. Os anjos e as pragas de Deus. Durante este momento em que a terra estará sofrendo as mais terríveis pragas e catástrofes, os anjos de Deus estarão em obediência a Deus, derramando toda a ira de Deus sobre a população. Se vocês quiserem ler, fica lá o texto de Apocalipse 8, de 1 a 13, e Apocalipse 9, de 1 a 21. Vai estar explicando tudo o que nós estamos falando aqui sobre o que os anjos estarão fazendo aqui na terra em obediência a Deus. Assim como existem os anjos mensageiros de palavras de advertência, encontramos também os anjos responsáveis pelos castigos de Deus sobre a terra. Através dos anjos, Deus derramará fogo e sangue, onde a terça parte da vegetação será destruída. Depois, a vida marinha também será comprometida quando outro anjo lançar no mar um meteoro incandescente, tornando a terça parte do mar em sangue, ou seja, vai matar a terça parte da vida marinha. Outro anjo, o terceiro, ao tocar a trombeta, fez uma estrela cair do céu, acabando com as nascentes dos rios, tornando-os com águas amargas. Se observarmos, veremos que nas 4 primeiras trombetas, os anjos agem na destruição do mundo natural, ou seja, da natureza. Então, nos rios, vegetação, os animais, então sempre a parte natural. Nas outras três, a ação angelical recai sobre os que ficaram, os não redimidos. Através dos atos angelicais, neste momento, os homens serão tomados de chagas por todo o corpo, ou seja, de feridas por todo o corpo.
e toda a vida marinha acabará quando o anjo derramar o cálice da ira de Deus. O sol abrasará os homens, ou seja, queimará os homens de tanto fulgor, o trono da besta será destruído. Anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, com o objetivo de matarem a terça parte dos homens, que a gente leu lá em Apocalipse 9:15, esses anjos são anjos caídos e presos em cadeias, os quais Deus os reservou para o tempo do fim. Ou seja, eles estão lá presos, aguardando chegar o momento em que Deus vai, o quê? Soltar eles. Por que Deus vai soltar eles? Deus vai soltar eles para quê? Porque vai vir o tempo do ai e de Deus e não vai ter misericórdia sobre a humanidade. Então, esses anjos caídos, eles estão só esperando o tempo em que Deus vai o quê? Soltar eles para eles fazerem aqui o trabalho da ira de Deus aqui na terra. As pragas de Deus terão caráter de execução total, nas quais as 4 primeiras pragas afetarão o meio ambiente e o restante atingirão em cheio a besta e o falso profeta. Nós vamos ver também aqui na lição de hoje que além dos anjos, né, que Deus tá mandando para poder fazer esse trabalho de destruição aqui na terra, vai ter os anjos com a voz de prisão. O primeiro, prendendo o diabo. Durante a semana, nos textos que eu fui mandando da leitura do dia, falou aqui desta parte aqui do prendendo o diabo, do anjo, que é o quê? No texto de Apocalipse, no fim da grande tribulação, Deus ordena um anjo descer do céu, o qual tinha a chave do abismo e uma grande cadeia da sua mão. Fica claro aqui que Satanás será o quê? Dominado e amarrado pela autoridade que Deus concederá ao anjo para prendê-lo, por um período de 1000 anos. O diabo ficará preso e a terra gozará de paz. Após este período, ele será solto novamente. Então, nós vemos aqui o quê? O anjo que tem o quê? Com voz de prisão, que vai fazer o quê? Vai prender Satanás, certo? Com a autoridade de Deus, por 1000 anos. Ele vai ficar preso. E aí terá paz na terra por 1000 anos. E depois, ele será solto novamente. Jesus sempre falava aos seus discípulos por parábolas, certo? A gente vê lá no Mateus, Marcos, Lucas, o quê? Muitas parábolas. Que revelam o quê? Os mistérios do reino. Em Mateus 22, fala sobre o quê? As bodas. E durante o evento, né, das bodas, alguém foi achado sem vestes nupciais, o qual foi solicitado que amarrasse mãos, pés e jogado nas trevas exteriores. No livro de Apocalipse, quando João vê o juízo final, diz, o que João diz? Que todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida foi lançado no inferno, como também a morte e o inferno lançado no lago de fogo. Então aqui fala o quê? Para comparar os dois. Na parábola, aquela parábola da boda, tá falando o quê? Que a pessoa não foi achada com vestes nupciais. Lá no juízo final fala o quê? Que é o noivo esperando o quê? A noiva. E que a noiva tem que estar o quê? Preparada. A noiva é quem? A igreja do Senhor. Somos nós. Então, nós temos que estar com as nossas vestes nupciais, ou seja, nós temos que estar preparados, temos que estar prontos. Nosso nome tem que estar escrito lá no livro da vida. Então, tá falando o que aqui? Que durante o juízo final, comparando os dois, a parábola e aqui a visão de João, que quem não tiver o nome escrito no livro da vida, quem não tiver com as vestes nupciais, será lançado aonde? No lago de fogo, no inferno. E aqui tá falando o que na parábola? Que a pessoa que não foi achada com as vestes nupciais foi o quê? Foi amarrada e jogada nas trevas exteriores. Ou seja, nós temos que estar preparados. Temos que estar com o nosso nome aonde? No livro da vida, para que nós possamos o quê? Estar com Jesus na glória. Dentre algumas atividades dos anjos, em tudo, nós podemos citar o quê? O que os anjos fazem? Eles executam julgamentos sobre os inimigos de Deus. Eles estarão envolvidos na segunda vinda de Cristo. Eles ministram aos crentes, nos dias de hoje, por exemplo. Eles louvam e exaltam a magnificência de Deus, ou seja, a glória de Deus, a grandeza de Deus. E comunicam a mensagem de Deus. Eles trazem a mensagem que Deus quer passar para nós. Conclusão. No livro de Apocalipse, os juízos de Deus cairão sobre a terra.
Porém, os anjos de Deus serão os agenciadores das pragas e flagelos de Deus sobre a humanidade. Então, o que nós aprendemos aqui na lição? Nós aprendemos aqui na lição que os anjos, além deles adorarem a Deus, além deles trazerem aqui a mensagem de Deus para nós, eles também serão usados por Deus para quê? Para trazer os castigos sobre a terra, sobre aqueles que ficaram aqui na grande tribulação. Serão usados para quê? Para prender Satanás com a autoridade de Deus. Então, os anjos têm muitos papéis, muitas funções. Então, aqueles que ainda não começaram a ler Apocalipse, comecem a ler, certo? E aqueles que já estão lendo, continuem lendo. Tiverem alguma dúvida, falem com a gente, falem comigo, falem com o pastor Sal, o pastor Toninho, para que possamos aprender mais a palavra do Senhor e entender o quão importante é saber sobre o Apocalipse, para nós estarmos preparados para a vinda do Senhor, amém? Nosso momento de oração está falando o quê? Oremos por um genuíno avivamento que desemboque em missões e almas. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada que podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, nós vamos pedir, Pai, para que o Senhor venha ajudar, Senhor, nas missões, ajudar os missionários, para que o Seu nome seja, Senhor, propagado, Senhor, nos 4 cantos dessa terra, Senhor. Que mais pessoas possam ouvir a Tua Palavra, possam ouvir o Teu nome, possam ser salvas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a alcançar essas pessoas, Senhor. É que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. Qualquer coisa, manda mensagem, chama no WhatsApp para poder tirar as dúvidas, ok? Beijos e bom domingo.